Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, a partir do versículo de número 1. Iremos ler até o versículo número 11. Os irmãos contaram, digam amém. Diz a palavra de Deus assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfage até Betânia, junto ao monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Responderei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Nós podemos dizer amém? Que o Senhor, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Nós vamos estar orando também, agradecendo pela palavra que foi lida. Quantos mais irão participar conosco dessa oração? Oremos em eterno Deus, querido Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por cada um que tem chegado aqui. Continua conosco, ó Deus, e em tudo nos ajudando, Pai, nos fortalecendo para podermos continuar firmes, ó Deus, dentro daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que possamos, ó Deus, ser fiéis, ó Pai, na administração daquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, em nossas mãos. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Podem sentar, minhas irmãs, em nome de Jesus. Refletia sobre essa palavra, nesta manhã. Uma palavra simples, uma palavra despretensiosa, uma história aparentemente tão comum, a história de alguém ou de um líder, um mestre, que manda os seus liderados fazer uma tarefa. E aí eles fazem, e nada mais comum e normal do que o texto em si. Mas quando nós olhamos os detalhes do texto, nós percebemos que aquilo que está escrito aqui é bem mais profundo do que nós imaginamos. E nós aprendemos isso a partir do ponto de vista de cada escritor bíblico. Esse é um dos poucos textos que nós encontramos nos 4 evangelhos. Os irmãos percebem
Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são textos de uma importância, né, maior. Não que os outros não sejam importantes, mas é que o texto ele chamou tanto a atenção dos apóstolos que todos os que escreveram o mesmo texto. Mas quando dizemos que os evangelhos são sinópticos, é uma palavra que quer dizer que é escrito a partir do ponto de vista do escritor, né? Então, Mateus escreve dentro do que ele vive e compreendeu. Marcos, os irmãos sabem, tanto Marcos quanto Lucas não são apóstolos, são pessoas que durante a sua caminhada estiveram com os apóstolos, foram discípulos dos apóstolos, e tudo aquilo que eles ouviram dos apóstolos e da igreja naqueles dias, eles escreveram. Mas eles mesmos não eram apóstolos de Jesus, nem Marcos, nem Lucas. Somente Mateus e João eram apóstolos de Jesus. Os irmãos sabem que os apóstolos são 12 e Paulo, né? Há quem diga que é 13. Eu acho que a conta correta é essa mesmo, 13 apóstolos. Porque Paulo é chamado fora da ocasião dos 12, mais à frente. Mas ele também é apóstolo. E apóstolo no sentido dos 12, né? Porque a palavra apóstolo também quer dizer enviado. Então são muitos apóstolos. Mas da qualidade dos 12, somente Paulo e mais nenhum, né? Então temos 12 apóstolos. Judas se desvia. Também depois é elegido um novo apóstolo no lugar de Judas, Matias, né? E depois, mais à frente, temos o apóstolo Paulo, que é apóstolo na qualidade dos demais. Esses são os únicos apóstolos nesta qualidade, chamados por Jesus, que andaram com Jesus. E talvez alguém diga assim, mas Paulo não andou com Jesus, porque Paulo foi chamado cerca de 30 anos depois. É verdade. Mas o próprio Paulo diz que aprendeu do próprio Cristo. Porque o próprio Cristo se revelou ao apóstolo Paulo e o comissionou naquele caminho de Damasco, né? Então, o apostolado do apóstolo Paulo é um mistério muito grande, mas é um apostolado verdadeiro. Mas, meus irmãos, estamos aqui diante de um texto, como disse os irmãos, apesar de simples, mas muito profundo, porque ele fala de algo que nós devemos levar em consideração. Principalmente nós que estamos aqui nesta manhã, nós que somos tão poucos, à noite também estamos na mesma luta, como a nossa irmã falou, somos seres humanos, às vezes nos machucam, mas temos que prosseguir em frente. E por que, irmãos, temos que prosseguir em frente? Porque a primeira coisa que nós devemos levar em consideração nesse texto, para a nossa vida, é que Deus é soberano. O texto fala da soberania de Deus. Mais um jumento amarrado. Mas o texto fala da soberania de Deus, da onisciência de Deus. Veja que Deus havia previsto há muitos e muitos anos de que o seu filho amado iria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Engraçado, irmãos, que Deus faz isso para mostrar a sua soberania. Um jumentinho, filho de um jumento e jumenta, que nunca houvera sido montado antes. Ou seja, era um sinal evidente da soberania de Deus. Irmãos, será que um menino podia ter montado naquele jumento? Será que alguém podia ter montado
verificar minuciosamente os detalhes, minuciosamente. E já estava escrito isso. E aí Jesus chega para os seus discípulos e dizem assim: olha, vocês vão aqui em tal lugar, assim, 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 e vocês vão encontrar um jumentinho, filho de jumenta, que nunca foi montado. Pegue ele, desamarre-o e traga-o. Os discípulos poderiam ser surpreendidos, né, irmão? Mas Jesus, não. E ele, mostrando a sua soberania, diz assim: se alguém perguntar, diga assim: o mestre precisa dele, mas irá devolver. Aí os discípulos vão pegar o jumento, né, que não era deles, que não era de Jesus, né, que não era deles. E aí os discípulos vão. E quando os discípulos vão, alguém reclama e diz assim: por que vocês estão soltando o jumento? Assim como o pai previu há muito tempo atrás de que o filho iria entrar na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho, assim o filho também previu que quando os discípulos fossem buscar o jumentinho, alguém ia reclamar, alguém ia perguntar, alguém ia indagar, mas Jesus já tinha dado a resposta para os seus discípulos, dizendo: o mestre manda dizer que está precisando dele, mas depois devolverá. Aí, uma vez dito isso, eles permitiram que o jumentinho fosse levado, porque o Pai é Deus e o Filho também é Deus. Ele sabia que os discípulos iriam ter dificuldade no caminho para cumprir a missão que ele mesmo deu. Será que isso não acontece com a gente, irmãos? Deus manda a gente fazer alguma coisa, mas encontramos dificuldade no caminho. É alguém reclamando, é alguém falando, é alguém querendo impedir, é alguém querendo desfazer, mas o mestre manda dizer: foi eu quem estou precisando dele. O mestre dá a palavra. O mestre manda dizer àquelas pessoas: quem está no controle, quem está no domínio, quem está na soberania da situação, sou eu. Foi eu quem mandei. Faça. E todos, irmãos, tiveram que se curvar e dizer: faça conforme o mestre manda. Tem dificuldade no caminho, irmãos. E muitas vezes alguém quer impedir que o plano, o propósito, o desejo de Deus, a orientação de Jesus não aconteça. Mas uma coisa é certa: Ele está conosco, Ele está no controle, Ele está sobre todas as coisas. Irmão, sabe o que é melhor? É que não precisa de muita palavra. Basta uma palavra do mestre, e aqueles que se opunham simplesmente se curvam. O mestre mandou dizer. Basta uma palavra dele e o caminho se abre. Basta uma palavra dele, irmão, e a realidade muda. Basta uma palavra dele, irmão, e o propósito é alcançado na nossa vida e dentro daquilo que ele nos dirigiu a
Jesus sabia. Ele podia ter chamado 12 discípulos, né, irmão? Mas ele chamou quantos? 2. Parece que ele já sabia de tudo, em todo o tempo, em todo momento da história da igreja. E do dia de hoje também. Porque às vezes em meio à dificuldade só vai ter poucos do nosso lado. Às vezes é 1, é 2, é 3. Mas Jesus coloca alguém. O que Deus está nos dizendo através dessa palavra é que Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa. Irmãos, quantas vezes eu não cheguei aqui na terça-feira? E disse assim para Deus: é hoje que eu vou ficar só. Mas não teve um dia que Deus não enviou alguém. Sabe o que é isso, irmãos? É dizer para nós: foi eu que criei, foi eu que mandei, foi eu que te coloquei, eu não te deixo só. E ainda, irmãos, que a gente deixa só, a gente não está só, porque Ele está conosco. Ele mandou 2, irmãos. Parece que ele conhece a história em todo o tempo. Parece que ele conhece. Ele conhece a história em todo o tempo, em todo momento. Ele podia pegar os 12 irmãos, 12. Mas ele sabia que não ia ser assim. Ele sabia que muitas vezes nós não teríamos 12 do nosso lado, mas nós teríamos alguém do nosso lado, porque Deus sempre levanta alguém para estar do nosso lado. Eu estava me lembrando desse dia do apóstolo Paulo. A gente vai voltar para o texto, mas deixa eu ler aqui para os irmãos em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. E o versículo de número 16. Eu estava lendo isso, sou muito acostumado de ler 1 Timóteo 4,16, mas a gente vai ler 2 Timóteo 4,16, e para mim ficou também muito marcado esse versículo. E diz assim a palavra de Deus: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui, irmão? E no primeiro julgamento dele, que ele estava lá, era um julgamento aberto, e as pessoas tinham acesso a esse julgamento. O que ele está dizendo, irmãos, é que no dia do julgamento dele, ele esperava ver um crente lá. Ele esperava ver um crente. Ele chegou para ser julgado naquele dia por aquelas autoridades, mas ele tinha uma convicção tão grande, irmão, que os crentes estariam lá, naquele lugar ali, e só dele ver os crentes, ele já iria se sentir fortalecido. E quem sabe quando se pedisse o testemunho
ou dar um testemunho a favor do servo de Deus. Mas quando Paulo chegou naquele lugar, ele olhou e não achou um crime. E tem hora, irmãos, que a gente fica sozinho. Devemos fazer o que Paulo fez. Ele disse assim: que isso não lhe seja posto em conta, mas que é dívida, é dívida. Deixaram, irmãos, o seu líder sozinho, deixaram aquele que tanto tempo cuidou da sua vida, da vida dele, da alma dele, que tanto chorou, que tanto orou, que tanto cuidou. Deixaram ele sozinho. Ninguém foi capaz de estar lá, pelo menos para dizer a ele assim, com a sua presença: Paulo, eu estou aqui. Tinha ninguém, irmão. Paulo diz que isso não seja lançado em conta, porque era dívida. Tem coisa que é dívida, irmão. Como igreja, como corpo, tem coisa que é dívida. Compromisso do líder para com o liderado, mas também o compromisso do liderado para com o líder no momento que ele mais precisou. Paulo estava só. Mas veja o que diz no versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os que o ouvissem, e fui liberado da boca do leão. Paulo está dizendo assim: os homens me abandonaram, mas Deus estava comigo e me deu ousadia naquele julgamento. E paz, meus irmãos, eles não puderam nada contra o servo do Senhor. Paulo diz assim: fui liberado da boca dos leões. Paulo foi para uma arena de leão, irmão. Um julgamento injusto, mas o Senhor estava com Paulo e os leões fizeram jejum naquele dia. Vieram para devorar, para acabar com Paulo, para destruir, para abater, mas o Senhor estava lá com mão forte, mão poderosa, e não puderam tocar um fio de cabeça do apóstolo, do servo do Senhor. Irmãos, às vezes a gente somos abandonados pelos homens, mas o Senhor está conosco nesta peleja. O Senhor está conosco, irmãos. Às vezes a gente quer dar para trás, às vezes a gente quer olhar para trás, somos humanos. Às vezes aquilo nos machuca, nos fere, mas o Senhor está conosco. E os discípulos foram, os dois, e fizeram aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Sabe, irmão, o que a gente aprende aqui? É que aquilo que Jesus quer que a gente faça, a gente vai fazer. A gente pode até não fazer aquilo que a gente quer fazer, ou aquilo que alguém queria que a gente fizesse. Às vezes alguém queria que a gente fizesse isso, e às vezes a gente também queria fazer aquilo. Mas uma coisa é certa: aquilo que Jesus quiser que eu e você faça, isso vai ser feito.
Aquilo que Jesus quiser ou quer que nós façamos, irmãos, ninguém vai impedir, porque há uma palavra de Deus ao meu e ao teu favor. Ide à aldeia, que aí está, diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Preste bem atenção ao que Jesus está falando com a gente. Ele disse: vai e faça. E eles foram, quando acharam o jumentinho, desprenderam o jumentinho e já ia trazer. Porque a gente tem que ter cuidado, irmão. Porque Deus dá uma direção para mim, para você, e às vezes a gente vai saber de outra pessoa. Aí outra pessoa vai, não, assim não sei como não, e não sei o que, e vira uma confusão tão grande. Não, irmão, quando Deus dá uma direção para mim, para você, é para a gente seguir a direção. Só tem que ter cuidado para não se confundir com a direção de Deus e a direção do meu e do seu coração. Mas se a direção vier do alto, faça, que ele se responsabiliza. Se ele disser diga, diga e pronto. Porque às vezes, irmão, Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente vai perguntar ao irmão se tem para fazer ou não. Deus manda a gente dizer alguma coisa e a gente vai perguntar ao outro se vai dizer ou não. Aí nesse mundo, irmão, parece que pouca gente quer o nosso bem. Aí diz assim: não, rapaz, faça assim não, faça assim. E depois a gente está num embaraço tão grande, irmãos, porque a gente tem que fazer as coisas do jeito que Deus nos orienta. Mas às vezes a gente não quer sofrer. Deus chega para Samuel e Samuel vai até a casa de Jessé. Tu vai ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel. Irmãos, quem não perguntar mais nada, Deus não mandou, irmão? Ou não? Deus mandou. A mensagem era simples e clara. Quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Aí Samuel diz assim: mas Senhor, vão querer me matar. Como é que eu posso fazer para não me matar? Aí o Senhor faz: diga que você vai sacrificar. Ele está certo. Aí ele sai com a história, que vai sacrificar, que vai oferecer uma oferta. Mas a grande verdade, irmãos, é que Samuel não queria sofrer. E que Deus atende a Samuel por causa da sua fraqueza. Como ele atende a Moisés. Quando Moisés diz assim: envia qualquer um, menos a mim. Aí Deus diz assim: vai, teu irmão Arão vai se encontrar com ele no deserto. Irmão, isso deu um problema tão grande, esse negócio de Arão, que os irmãos não imaginam. Porque Deus queria que fosse Moisés o porta-voz, que chegasse lá e falasse com o Faraó. Mas Moisés, irmão, cheio de
Aí Deus diz: Moisés, vai se encontrar com Arão. E Arão entra no momento que não era para entrar, irmão. E pense na confusão que mais à frente isso dá. Mas Jesus mandou os discípulos, e os discípulos não questionaram. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos lembram que eu falei que os evangelhos são sinópticos? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os discípulos não estavam entendendo nada do que Jesus estava fazendo. Irmão Marcos, o senhor tirou isso da onde? Abre a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 12 e no versículo 12. Os irmãos acharam? No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, versículo 13, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Versículo 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, mandou segundo está escrito, versículo 15: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Versículo 16. Seus discípulos a princípio não, que, irmãos? Não entenderam, irmãos. Seus discípulos a princípio não entenderam, não compreenderam. Eles não estavam entendendo nada. Para que Jesus quer jumento? Aonde é que a gente vai arrumar jumento? Para que Jesus quer jumento? Que conversa é essa de jumento? Eles não entenderam nada a princípio, mas eles obedeceram a voz de Jesus. Irmão, tem coisa que a gente não vai entender agora, mas vai entender depois. Às vezes a gente pensa: mas por que eu estou passando tudo isso? Eu não sei. Mas lá na frente, eu e você vai compreender. Porque para tudo tem um propósito, irmãos. Para tudo tem um propósito. E o texto vai dizer, versículo de número 4, do capítulo 11 de Marcos: Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão lá de fora, na rua, e o desprenderam. Versículo 5: Alguns dos que ali estavam reclamaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Versículo 6: Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então deixaram ir. Conforme o que eles responderam, irmão? Conforme as instruções
Sabe quem orienta a gente? É Jesus. Não aparece para orientar quem está no deserto, né? Aí a gente fica para um lado e para o outro, mas Jesus está conosco. Aí o texto vai dizer que eles responderam igual Jesus mandou e deixaram ir. Versículo 7: levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. Quer ver uma coisa interessante também aqui nesse texto? Jesus precisava de jumentinho emprestado, porque aqui, irmão, Jesus pega o jumentinho emprestado. Ele é dono de tudo. Teve uma vez que Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, a gente paga imposto. É para a gente pagar imposto, Senhor. O Senhor paga imposto. Vieram perguntar para mim, Senhor. Aí eu disse que o Senhor pagava. Todo mundo paga. Aí Jesus disse: Pedro, os filhos do rei não pagam imposto, não. Mas, por causa da tua palavra, tu vai a tal lugar no mar, no rio, não sei onde, e lança a rede e tu vai pegar uma estaca, uma pérola, um negócio, e quando tu abrir vai ter uma pérola dentro. Tu vai, pega uma, duas, não lembro agora, você vai, pega e paga por mim, por você o imposto. Aí Pedro vai lá do local indicado, pesca, pega aquilo lá, abre aquilo, e quando vê tem duas pérolas dentro. Aí Pedro vai, paga duas ou uma, nem lembro mais, e aí paga o imposto por ele e por Jesus. Eu fico pensando no Pedro chegando lá com duas coisas, duas pérolas, algo precioso, irmão. Eu acho que quem pegou aquilo ali nos olhos chega brilhoso. Isso aqui dá para pagar pelos 12, pelos 14, pelo bocado. Pegou aquilo ali nos olhos, chega brilhoso. Irmão, mas veja, o que eu quero dizer, irmãos, é que Deus, Ele é Jeová Jireh. Ele é o provedor e dono de todas as coisas. Será que ele não podia mandar pegar uma pérola dessa de novo e dizer assim: vai ali, compra um jumento? E ainda compra pelo dobro do preço, o triplo, quando ele quiser. Podia, irmão. Mas ele ensina uma coisa para a gente. O que é que ele ensina? É que ele ensina o caminho da humildade. E no caminho da humildade ele mostra que, como homem, a gente precisa um do outro. Que ninguém faz nada só, irmão. E que o egoísmo não está, irmão, na agenda de Deus. Deus não se agrada de crente egoísta que só olha para o seu lado, só olha para a sua barriga, só olha para ele mesmo. Não, irmão. Jesus olhou e disse: o mestre precisa desse jumentinho. Era um ensinamento, irmão. Porque tudo que Deus faz, tudo que Jesus fazia era para nos ensinar. A gente precisa, irmão. Porque a gente é homem. Como Deus, Jesus dizia: quem quiser vir a mim, venha e beba. Como homem ele dizia: dá-me de beber, que eu tenho sede. Como homem a gente precisa uns dos outros, e Jesus nos ensina o caminho da humildade. Devemos sempre, irmãos, ajudar os nossos irmãos. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos: ajude não esperando nada em troca. Espere nada. Outro dia eu dizia, irmão, que eu estava numa crise tão grande que eu dizia assim para mim mesmo. E eu me perguntava: será que vale a pena servir o povo?
Deus mandou uma mensagem através do céu dele que dizia assim: na verdade, eu duvido. Tudo que fizeres por um desses pequeninos, fazer a mim. Eu disse: entendi. Faça sem esperar nada em troca, porque a recompensa não vai vir de baixo, vai vir de cima. E Jesus já disse isso. Jesus curou 10 leprosos, irmão. E disse: vão agradecer no templo. Aí parece que Jesus foi para o templo esperar os leprosos, porque só veio um. Aí quando aquele um chegou, Jesus disse: ué, não foram 10 que foram curados? Para completar, irmãos. Aí Jesus percebeu que aquele que veio era estrangeiro. Só veio um, e ainda estrangeiro. Quem mais nos decepciona às vezes, irmão, é quem é da nossa casa. Às vezes Deus levanta um de fora. Aleluia, Jesus. Glória. E os de casa, irmãos, não se levantam para ajudar na obra. Mas quando nós fazemos, Jesus diz: toda vez que fizeres qualquer coisa. Irmão, Jesus é tão maravilhoso que diz assim: até um copo de água que você der a um desses meus pequeninos, você receberá galardão. Até um copo de água que você der, você vai receber galardão. Às vezes, porque você não está fazendo para ele, você está fazendo para ele. Não continue fazendo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas continue fazendo a vontade de Jesus, mesmo em meio às dificuldades do caminho. Duas dificuldades enfrentadas pelos discípulos. A primeira é que só foi 2, a segunda, irmão, é que houve oposição, mas eles venceram as duas e cumpriram o propósito de Jesus. O importante é cumprir o propósito de Jesus. Aleluia. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém elogiou, ninguém fez nada, irmão. Foi tudo no campo, tudo em secreto, mas Deus se agradou e o propósito de Jesus foi cumprido. Lá na frente, irmãos, aquele jumentinho serviu para carregar o Filho de Deus. Aleluia. Quer ver uma coisa, irmãos, nesse texto que eu também, é tanta coisa boa que eu estava vendo aqui, tanta coisa boa, irmão, tanta coisa boa. Se você lembra que eu falei de Jesus como homem e Jesus como Deus, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 28. Lucas 19 e 28. Amém? Vamos ler o mesmo texto, irmãos. Vamos ler a partir do versículo, Lucas 19, a partir do versículo 12, 32. Indo os que foram mandados, chamaram segundo lhe dissera a Jesus. Versículo 33. Quando eles estavam soldando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soldares? Duas coisas aqui. A primeira, irmão, não foi qualquer pessoa que reclamou com os discípulos. Foram os donos do jumentinho.
Quer ver outra coisa, irmão? Rapidinho. Está no versículo, seguindo a leitura, né? Vamos no versículo de número. Vamos ler em diante a gente acha. 35. Então trouxeram e pondo as suas vestes sobre eles, o que, irmãos? 35 diz o quê? Trouxeram Jesus em cima, né? Na minha tradução diz assim: então trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Meu irmão, Deus precisa que alguém ajude ele a montar no jumento? Não, né? Ajudaram Jesus a montar no jumento. Sobe aqui, Jesus. Aí Jesus, glória, com o pezinho, subiu no jumento. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. É a Bíblia ensinando a gente que a gente precisa da ajuda uns dos outros. Filho de Deus, irmãos, o Criador do universo, ajudaram ele a subir no jumento. Se ajudaram é porque precisava. Ele mesmo disse sobre o jumento: eu preciso dele. Tem gente que se gloria porque faz a obra, né, irmão? Ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo, né? E porque não sei o quê. Ô, meu amigo, Deus é poderoso para usar até um jumento. E às vezes uma pessoa que pensa isso é como um jumento, que nem esse. Foi Deus, irmãos, quem escolheu usar a gente. Foi Ele quem quis. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu trabalhar com a gente. A outra coisa, irmãos, para a gente concluir, está em Mateus. Está em Mateus, capítulo 21. Para a gente concluir. Jesus mandou dois, sofreram oposição, mas fizeram a obra. Agora, irmão, sabe como a gente deve fazer a obra? Isso aqui talvez seja o maior desafio da gente. Preste bem atenção, para a gente encerrar aqui. Versículo 2 do 21. Ide à aldeia que está adiante de vós.
da jumenta para amamentar ele.